Olá, eu sou o professor Carlinhos Silvério, sou professor de Química e vou fazer uma revisãozinha rápida aí sobre o conteúdo que a gente vai ver tanto para o nono ano quanto para o primeiro ano do ensino médio, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os estados físicos, os gráficos de mudança, né, de temperatura de estados físicos. Aí aqui já é um conteúdo mais para o primeiro ano do ensino médio, são as diferenças de substâncias e misturas. Isso aqui os alunos do nono vão saber identificar, só que esses dois gráficos vão cair apenas para a galera do primeiro ano, tá? Eu vou falando pontualmente, vocês vão, né, conseguir assimilar e vão, com o conteúdo aí, vão seguindo o conteúdo que eu já passei, né, e os outros professores das outras unidades também já passaram no quadro e no caderno de vocês, ok? Então, a gente vai começar falando sobre os estados físicos da matéria. A gente tem que lembrar aqueles nomes, né, que a gente aprendeu lá no quinto ano, sexto ano, quartia lá do coleginho, quando vocês eram meio pequenininhos, né? A gente tem que lembrar que nós temos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, e a gente tem que saber os nomes dessas transições. Lembrando, né, que todas essas variações de estados físicos têm relação direta com a temperatura, né? E aí eu até coloquei lá, né, para a galera que estuda comigo aqui, eu falei, né, qual que era a definição de temperatura, né, que é a temperatura média o grau de agitação das partículas, tá? E para que ocorra essa transição, a temperatura ela é uma consequência da transmissão de calor, ok? Calor é um tipo de energia, então essa transmissão de calor tem como consequência a variação da temperatura. Então, quando a gente tem um material no estado sólido, se nós aquecermos esse material, a gente diz que ele vai chegar no ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se continuar aumentando a temperatura, esse meu material que está no estado líquido vai passar para o estado gasoso. Tá? Aqui a gente fala que é o ponto de ebulição. Tá? Então nós temos a fusão do sólido por líquido, a ebulição do líquido pro gasoso. Quando a gente pratica o resfriamento, ou seja, tem a diminuição da temperatura, ou seja, esse meu material cede calor, ele perde calor, a gente vai ter a condensação ou liquefação, ok? E a diminuição da temperatura do líquido para o gasoso a gente chama de solidificação, ok? Então, o que vai precisar da gente saber? Que quando a gente fornece calor, a temperatura aumenta, aumentando a temperatura, a gente tem as transições de estado físico. Tá? Existem alguns materiais que têm características próprias e esses materiais eles passam direto do estado sólido para o estado gasoso. O nome desse processo é chamado de sublimação, ok? Então nós temos a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso. Aí tem alguns exemplos clássicos, né? Que é o gelo seco. Outro é a naftalina, tá? O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido, é o CO2, tá? Então essas duas substâncias sublimam. E o processo contrário nós temos também, do gasoso direto para o sólido, e aí para a gente voltar a gente sempre engata a ré. E o que é engatar a ré? No caso da sublimação, a gente chama de ressublimação. Ou seja, a mudança do gasoso para o sólido, nós temos aí a ressublimação. A consequência que a gente precisa saber, né, que isso aqui vocês já viram desde lá do quinto ano, a gente tem que conhecer os gráficos de mudança de estado físico. Então, toda vez que um material ou uma substância muda de estado, a consequência a gente falou que é a temperatura. Toda vez que nós temos uma substância, e aí eu até coloquei entre aspas, né?
é algo puro, né? Toda substância é algo puro. Toda substância, as transições de estado físico vão ocorrer numa temperatura fixa, específica. E aí a gente lembra lá das propriedades específicas da matéria, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a água congela a 0 graus Celsius e ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Então, o que isso significa? Quando nós tivermos temperaturas menores do que 0, a água estará no estado sólido. Se eu aquecer a água, ou seja, aqui nós temos água sólida, é o próprio gelo. Se a gente aquece a água, a temperatura aumenta com o passar do tempo. Chega na temperatura de 0 graus. A temperatura não varia até que toda a água do estado sólido passa para o estado líquido, ou seja, o gelo começa a derreter. Você já deve ter percebido, né, que o gelo ele não derrete todo de uma vez, ou seja, com o passar do tempo, nós temos os dois estados coexistindo simultaneamente, ou seja, nós temos água no estado sólido e água no estado líquido. Essa temperatura, ela tem um nome que é chamada de ponto de fusão, ok? Exatamente nessa transição. Então, quando perguntarem para vocês qual o estado físico que nós temos a 0 graus Celsius, no caso da água, nós temos o sólido mais o líquido, os dois coexistindo simultaneamente, ok? Só depois que toda a água derrete, a temperatura volta a subir até atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, de 1 grau até 99 graus Celsius, nós temos a água no estado líquido, ok? Então, se eu tiver de 1 até 99 graus, a água vai estar no estado líquido. Quando atinge 100 graus, a água começa a mudar de estado, ela começa a ferver. E aqui nós temos o líquido mais o vapor, né? Eu até falei isso para vocês. Professor, não tem água no estado gasoso? Não. Água é uma substância que a gente, né, classifica como estado de vapor, somente a água. As outras substâncias que nós tivermos, a gente fala que está no estado gasoso, ou seja, nós temos água no estado líquido e água também no estado de vapor. Essa temperatura é chamada de ponto de ebulição, ok? Então, só depois que toda a água evapora, se eu continuar a aquecer, a temperatura volta a subir. E aqui nós temos, no caso da água, vapor. Se fosse outra substância, nós teríamos água no estado gasoso, ok? Beleza. Então, eu já falei para vocês sobre os estados físicos, já falamos sobre o gráfico de mudança de estado físico e agora a gente vai aprender as diferenças, faltou uma cedilhazinha aqui, né, entre as substâncias e as misturas. Lembra, substância é algo puro, não esqueçam disso, tá? Então, toda vez que a gente falar de substância, nós estamos falando de alguma coisa pura. O que é puro? Só tem água. Se eu tiver uma mistura, vocês viram aqui que tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, todos os dois são constantes, ou seja, não varia com o passar do tempo. Então, mesmo eu fornecendo calor, a temperatura não muda até que toda a substância passe de um estado para o outro. E aí, a gente consegue identificar as misturas de que forma? Por exemplo, a própria água, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Se eu colocar, por exemplo, um pouco de sal nessa minha água, pode acontecer de, no caso, primeiro que a gente vai ver, o ponto de fusão continua constante, só que quando ele chegar no ponto de ebulição, ele vai ser variável. Por exemplo, qualquer coisa que eu colocar na água, pode ser sal, pode ser o açúcar, né? Existem algumas substâncias que vão mudar os dois, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Nesse caso,
o meu ponto de fusão ele é constante e o ponto de ebulição ele é variável. E aqui nós temos um tipo de mistura que é chamada de mistura eutética, ok? O que é a mistura eutética? O ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável, ok? Então, quando eu tenho o ponto de ebulição variável, eu tenho uma mistura do tipo eutética, certo? No caso do pessoal do nono ano, o que eu tenho que saber? Somente se o ponto de ebulição ou o ponto de fusão varia. Já a gente comenta isso aí mais um pouquinho. Então, se vocês identificarem, virem que o ponto de ebulição varia com o passar do tempo, o que é variar? Ele continua aumentando de uma maneira mais lenta, tá? Não é tão rápida, ela vai aumentando de uma quantidade mais lenta, diferente daqui e daqui, né? A gente vai ver que ela vai aumentar, só que de uma maneira mais lenta. Sendo variável, a gente tem uma mistura, que no caso é a mistura eutética. E a mistura azeotrópica, como que funciona? Ao invés de ser o ponto de ebulição variável, vai ser o meu ponto de fusão. Subir o gráfico, chega no ponto de ebulição, ele se mantém constante. Aqui eu tenho o ponto de fusão. Quando o ponto de fusão ele é variável, nós temos uma mistura do tipo azeotrópica. Está aqui. Olha o ponto de ebulição. Continua constante. A temperatura não aumenta com o passar do tempo. Então, qual a coisa mais importante que a gente vai ver? Saber sobre os estados físicos, as transições. Aqui, né? Que eu estava esquecendo. Líquido mais gás. Então, toda vez que a gente tem as mudanças de estado, nós temos os dois estados físicos coexistindo simultaneamente. Sólido e líquido quando nós estivermos no ponto de fusão, líquido e gás quando nós estivermos no ponto de ebulição. Os nomes das transições tem que decorar, tem que lembrar de todos, né? A gente não pode esquecer desses nomes, né? E os gráficos de mudança de estado que estão aqui. Eu comecei aqui, dei um exemplo da água, lembrando que são propriedades específicas, né, que a gente não pode esquecer. As propriedades específicas, elas são únicas e exclusivas, ou seja, somente a água vai apresentar esses dois valores de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? A gente vai aprender aqui também a identificar substância e diferenciar de uma mistura. Até aqui é a mesma coisa para o primeiro e para o nono ano. A partir daqui que a gente vê o conteúdo só para o primeiro ano do médio, tá? Que vê a diferença e a classificação entre misturas eutéticas e azeotrópicas, ok? Depois disso tudo, por que a gente viu isso tudo? Porque a gente tem que conhecer os métodos de separação de materiais e misturas. Eu não vou falar sobre todos os métodos, por quê? Porque é um pouco extensivo, né? Mas esse material vocês já têm no caderno de vocês e vocês também, né, têm disponível no material, no livro que vocês usam aqui do objetivo, tá? Então, não deixem de dar uma olhada lá no livrinho de vocês, ok? Só para a gente entender, né, falar rapidamente aqui sobre esses processos, nós usamos também para separar as propriedades específicas. Quais são essas propriedades? Ponto de fusão, que é a primeira, o ponto de ebulição, a gente usa também a densidade e também a solubilidade. Então, só lembrando, ponto de fusão, passagem do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, passagem do líquido para o gasoso. Densidade, só para a gente lembrar, é a relação de massa sobre volume. Aí a gente viu, né, que a gente consegue
diferenciar uma substância por essas características, e essas características também vão ser usadas para separar os materiais e as misturas. No caso da densidade, a gente separa o quê? Líquidos que têm o quê? Densidades diferentes, ou seja, densidade maior afunda, densidade menor flutua. Aí a gente usa aqueles processos que vocês têm aí no caderninho de vocês, deem uma revisada que eles são muito importantes, tá? E, por último, a solubilidade, né, que é a capacidade de dissolver. Ou seja, para separar coisas usando a solubilidade, uma vai se dissolver e outra não, ok? Então a gente vai ver todos aqueles processos. Deem uma lida nesses processos que a gente passou no caderno. Se ainda tiver com dúvida, né, no resumo que eu passei para vocês em sala de aula, deem uma olhada no livro que vai estar mais detalhado, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagens, né, pelo Classroom, né, o pessoal que tem aí das minhas turmas, tanto do nono quanto do primeiro ano, tem contato direto. Podem mandar lá as dúvidas que vocês tiverem, perguntas, tá? Que eu vou tentar respondê-los o mais rápido possível. Espero ter dado uma ajuda, ter dado uma clareada. Aproveitem esse tempo, né, que a gente está aí um pouco apertado por conta dessas condições aí que nós temos aí de saúde pública, para estudar e, né, tentar recuperar aí as notas que ficaram aí um pouquinho enroladas, ok? Muito obrigado para todos, estamos aí, bons estudos para todos vocês. Perfeito. Deu quanto tempo aí? 16.